Olá! O título desta aula é Investigação e Análise de Epidemias. Eu sugiro que antes de assistir essa aula, você revise a aula Distribuição das Doenças no Espaço e no Tempo. Nesta aula, iremos conhecer o objetivo da investigação de epidemias, como detectar uma epidemia, como definir caso e elaborar uma carta controle e finalizaremos com a fonte da epidemia que a classifica quanto epidemia progressiva ou epidemia por fonte comum. A investigação de epidemias objetiva identificar a causa de uma epidemia, sua fonte e seu reservatório, modo de transmissão e grupos de risco, além de investigar também como eliminar a fonte de infecção ou interromper a transmissão, implementar medidas de controle para eliminar a epidemia, desenvolver recomendações para prevenir futuras epidemias. Mas como detectar uma epidemia? O primeiro passo é ter informação de qualidade disponível e, por esse motivo, é tão importante um sistema de vigilância epidemiológico efetivo. A detecção precoce de uma epidemia parte da vigilância, que fornecerá dados endêmicos sobre uma determinada doença e emitirá os avisos iniciais de uma epidemia que se aproxima. Para confirmar a existência da epidemia, deve-se demonstrar, por meio da estatística, que a incidência dos casos confirmados está acima do esperado para aquela localidade geográfica. Mas o que é um caso confirmado? Veremos a seguir na definição de caso. Um caso pode ser suspeito, confirmado ou descartado. O caso suspeito, conhecido também como provável, ocorre quando a história clínica e epidemiológica, sintomas e possível exposição a uma fonte de infecção ou contaminação sugerem que o indivíduo está desenvolvendo ou próximo a desenvolver a doença investigada. O caso confirmado ou definitivo é aquele cujas evidências epidemiológicas e laboratoriais confirmam a identificação do agente etiológico. E um caso é considerado descartado quando não atende critérios de confirmação e compatibilidade ou quando confirma um diagnóstico de patologia diferente da que está sendo investigada. A ferramenta mais utilizada para a detecção precoce de uma epidemia é o diagrama de controle, também conhecido como carta controle. Esta ferramenta permite o acompanhamento temporal das doenças. Para construir o diagrama de controle, é necessário calcular a média mensal da doença em período anterior, o desvio padrão para cada incidência média, um intervalo de variação mínimo e máximo e inserir esses dados de referência no gráfico para comparação no acompanhamento dos dados atuais. Sendo assim, para construir o diagrama, precisaremos dos limites inferiores e superiores. Para calcular o limite superior, é só utilizar a incidência média mais 1,96 vezes o desvio padrão amostral. E para calcular o limite inferior, utilizamos a incidência média menos 1,96 vezes o desvio padrão. Neste slide, temos um exemplo de dados da carta controle para a doença meningocócica no Rio de Janeiro em 1998. Foram calculadas as médias mensais dos anos não epidêmicos anteriores, os desvios padrões dessas médias e os limites inferiores e superiores. Durante o ano de 98, foi observada a incidência mensal e comparada às referências de limite inferior e superior. Observe que nenhum valor mensal de incidência para 98 ultrapassou o limite superior calculado. Isso significa que, em 1998, não houve epidemia por doença meningocócica no Rio de Janeiro, pois as incidências estavam dentro dos limites esperados. Apesar de ser possível visualizar os dados em tabelas, é muito mais fácil visualizá-los em gráfico. Observe os mesmos dados do slide anterior apresentado em gráfico de dispersão. Aqui conseguimos observar que a incidência de doença meningocócica em 1998 no Rio de Janeiro estava abaixo da média dos últimos anos e, consequentemente, abaixo do limite superior também. Sendo assim, ela é considerada endêmica, pois esses limites estavam dentro dos esperados. Neste mesmo ano, no Rio de Janeiro, a dengue foi considerada epidemia.
Observe no diagrama de controle que a incidência ultrapassou o limite superior esperado. As epidemias podem ser de fonte progressiva ou por fonte comum. As epidemias por fonte progressiva tendem a ter progressão mais lenta, pois sua transmissão depende do contato pessoa a pessoa, e dessa forma não ocorre exposição simultânea ao agente. Normalmente, essas epidemias ocorrem por transmissão sexual, vias respiratórias ou vetores. Neste slide, temos uma representação gráfica e hipotética de uma epidemia progressiva. As epidemias por fonte comum tendem a ter progressão acelerada, pois o fator etiológico é veiculado pela água, por alimentos, ar, inoculação, não havendo transmissão pessoa a pessoa. Neste tipo de epidemia, o pico epidêmico ocorre em curto espaço de tempo e cai logo a seguir, e é possível, assim, estimar o dia provável da exposição. Neste slide, temos uma representação gráfica hipotética de uma epidemia por fonte comum. Neste outro slide, temos um exemplo da estimativa do dia provável da exposição. Por essa epidemia ser de fonte comum, normalmente os casos estão relacionados entre si em um espaço geográfico restrito e, conforme nós vimos em aula anterior, isso se caracteriza como um surto epidêmico. Nesse slide, temos um exemplo de surto por diarreia, a provável hora da exposição e o período de incubação. O gráfico aqui nesse slide compara uma epidemia por fonte comum e uma epidemia por fonte progressiva. Pode observar que a epidemia por fonte comum tem menor duração e o pico epidêmico é muito mais acentuado que a epidemia por fonte progressiva. Em geral, as investigações de epidemias são úteis para descobrir novos agentes infecciosos, descrever novos meios de transmissão, identificar mudanças importantes na distribuição geográfica ou no comportamento de uma doença também, contribuir para o delineamento de recomendações e regulamentos sanitários para impedir futuras epidemias. Bom, a aula de hoje termina por aqui.